Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Para você que está aí do outro lado e ainda não me conhece, meu nome é Rafael Jacó, eu sou oncologista clínico, dedico meu tempo, ou a maior parte dele, a tratar mulheres com câncer de mama. Esse episódio está sendo gravado em setembro, estamos aí à véspera do mês de outubro, com ele, a campanha do Outubro Rosa. E nós tivemos aqui a ideia de fazermos alguns episódios de podcast trazendo pessoas que eu conheço muito bem, pessoas queridas, pacientes do meu consultório, às quais eu agradeço bastante porque vão compartilhar suas histórias de vida. A ideia é que a gente possa falar de uma maneira muito leve, sem nenhum tipo de texto decorado, nada foi ensaiado, sequer elas se conheciam. Eu queria que esse assunto fluísse de dentro para fora, com muita naturalidade. O objetivo da gente não é, obviamente, falar sobre tudo que envolve o assunto câncer de mama. Seria impossível e muito pretensioso da minha parte. Mas que a gente pudesse, através do olhar das pacientes, entender a experiência de cada uma e levar para você que está em casa histórias que possam ajudá-la ou ajudá-lo a atravessar por esse momento. Se você for uma paciente oncológica, ou, por exemplo, um parente, um amigo de alguém que está em tratamento oncológico, sobretudo do câncer de mama, eu tenho certeza que você vai se emocionar com essas duas histórias. Hoje eu trouxe aqui a Carolina e a Sidneia, que eu chamo carinhosamente de Carol e Cid, porque estamos juntos há muito tempo. Bem-vinda, meninas. Obrigada. Muito obrigada por aceitarem o convite. E eu vou aqui direto ao assunto para a gente poder tocar o coração de quem está em casa, porque eu acho que esse é o objetivo e não à toa pusemos aqui o nome do nosso podcast de Sobreviver. A gente aqui quer falar sobre isso, sobre vida, sobre superação. Vamos começar em ordem alfabética, então? Carol, se apresenta para quem está em casa, fala seu nome, quem você é, como você vive, seu dia a dia. Conta um pouquinho de você. Meu nome é Carolina, hoje eu tenho 35 anos, tive meu diagnóstico com 29. Tenho muitas funções, mas a que eu mais amo e a que mais me preenche é a confeitaria artesanal, que foi assim um achado na minha vida, um chamado, e eu sou muito grata por isso. Agradeço também aqui o convite do Dr. Rafael, super gentil, e é isso. Sua estrutura familiar, como é que você vive? Você mora só? Você é casada? Tem filhos? Sou casada, tenho um filho, e tenho minha família, não sei mais ou menos a estrutura familiar, o que eu colocaria, porque eu sou casada e tenho filho só. Como muitas mulheres, multifuncional. Tudo bem, que bom. Cid, conta pra gente um pouquinho também, fala da sua vida para quem está em casa te conhecer melhor. O meu nome é Sidneia, tenho 41 anos, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama no dia 30 de janeiro de 2020, eu sei exatamente a data, eu tinha 35 anos na época, eu sou casada, eu não sou mãe por opção, por escolha, mas sou mãe de pet, tenho gato, tenho um cachorro, amo a natureza, sou esteticista e cosmetóloga, gosto de cuidar da minha casa e estou aqui para dividir a minha história e inspirar. Uma família também bem comum hoje em dia. Sim, tenho mãe, pai, irmãos. Muitas mulheres têm, inclusive, optado ou por postergar a gravidez, sim, ou mesmo pela não gravidez. E a ideia é essa mesmo, mostrar os diversos formatos familiares e como a gente pode ser feliz na, sim, nossa pluralidade. Claro. Né? Meninas, eu queria que vocês contassem pra gente como que foi o momento do diagnóstico. Vocês são muito jovens. Para quem está em casa assistindo a gente está um pouco fora da curva aqui, né? O pico de incidência do câncer de mama é em mulheres um pouquinho mais velhas, não à toa o screening, né? O exame de detecção precoce do câncer de mama, que é a mamografia, a gente não vai falar sobre isso agora, mas a gente começa esse rastreamento por volta dos 40 anos de idade. Vocês hoje é que estão chegando perto disso, Cid tem 41, Carol daqui a pouco está lá. Então, deve ter sido um susto, imagino eu sei a história toda, mas queria que vocês fechassem o olho, voltassem no tempo e me contassem quando foi, Sidneia já adiantou aqui um pouquinho, e o que vocês sentiram, a primeira reação
ao receberem o diagnóstico ou a suspeita dele? Vamos lá, Carol. Então, hoje eu completo 6 anos de diagnóstico, né? Uma data, assim, para mim super especial e com muito significado, né? Eu fiz todo um trajeto para poder descobrir, porque como pouca idade, tive um filho, amamentei, então os médicos meio que não acreditavam, né, no que poderia, né, uma pessoa tão jovem ter um tumor maligno, né, e então fiquei 6 meses de rastreamento e tal, até que chegou a biópsia e, assim, eu fiz a biópsia no mês de setembro também, e na biópsia mesmo eu já saí de lá com um pré-diagnóstico, né? Eu já sabia que a chance era muito grande de eu realmente estar doente. Inclusive, assim, eu agradeço muito porque eu conheci a doutora Letícia, né? E a doutora Letícia, assim, abriu um caminho para mim que, nossa, foi o caminho que me fez estar aqui. Né, ela me indicou o doutor Pedro, né, o mastologista que ficou comigo. E para quem está em casa, a doutora Letícia Gonçalves, minha querida amiga radiologista mamária, uma super profissional da área. Maravilhosa. Deixamos o nosso abraço aqui para ela, o doutor Pedro Marum, também meu grande amigo mastologista. Isso mostra o quanto é importante essa rede de apoio, profissionais que se conhecem, que sabem o que estão fazendo. Mas, de fato, aos 29 anos é difícil, né? Não dá para a gente culpabilizar nenhum profissional, porque eu acho que ninguém pensa, num primeiro momento, que vai receber uma paciente de 29 anos com suspeita de câncer de mama. Então, claro que ao chegar até a Letícia e ao Pedro, você já chega a super especialistas, mas antes disso, profissionais não habituados à oncologia têm dificuldade mesmo de pensar, e é natural isso, né? Sua primeira sensação quando você recebeu o diagnóstico foi o quê? Você consegue lembrar, já que hoje é uma data tão simbólica? Eu fiquei devastada. Uhum. Eu senti medo, senti uma dor que me invadia, e eu saí daquela biópsia já assim, sem chão, sem rumo. Sei lá, no primeiro momento a gente pensa, não vou tratar, eu vou morrer, e Aquela família, época, você tinha 29 anos. 29 anos. Seu filho? Meu filho tinha 14 anos na época, Uhum. e assim, eu lembro com assim, muita clareza que eu estava passando por um problema no meu casamento também, nessa época, e aí você já tá naquele furacão. Entendi. Aí você descobre, ponto, tô doente agora, e aí a gente sabe, né, que tantas mulheres que, né, o parceiro não dá conta, né, e cada um sabe da sua história. E eu pensei em mim também, falei, pronto, agora o caldo tornou. Mas graças a Deus, estamos aqui todos. Estamos hoje aqui. A mesma família, todo mundo superou junto. Exatamente. Eu lembro direitinho como cada uma chegou no consultório, eu falo já. Cid, vamos embarcar nessa também? Vamos fechar o olho, voltar no tempo. Quando o dia do seu diagnóstico você já falou, sua sensação, lembra mais ou menos como você chega até esse momento? Perfeitamente. Foi no dia 30 de janeiro de 2020 e eu fui muito diferente da Carol. Porque para a maioria das pessoas é normal que elas sintam muito medo. Uhum. Mas para mim não foi. E eu, inclusive, precisei tratar isso na terapia. Porque eu me culpava por não sofrer. Eu falo, gente, mas todo mundo quando recebe diagnóstico sofre, chora. Eu não. Falei, tem alguma coisa errada comigo. Eu levei isso para a terapia para poder tratar. Porque receber o diagnóstico para mim foi leve. Eu não sei se eu estou sendo até leviana em dizer isso aqui, mas foi leve, porque na verdade eu consegui enxergar além, que eram as possibilidades. Eu tinha o Dr. Pedro, que também é o meu mastro, e eu tenho certeza que ele me indicaria um bom oncologista, como ele me indicou, o Dr. Rafael. Obrigado. E eu tinha certeza do sucesso do meu tratamento. Mas você não tinha começado. Sim, eu não tinha começado, mas era isso que o meu coração desejou. Uhum. E foi isso que eu trouxe para minha mente. Então, o desespero, o choro, o sofrimento, ele não fez parte do meu diagnóstico. Eu acho que aqui não cabe julgamento, né? Eu acho que a gente hoje em dia consegue enxergar que a medicina evoluiu, as terapias evoluíram, e a gente não pode esquecer que somos seres humanos, né?
Então, por trás daqui, da pele, osso, carne, a gente tem sentimentos, sensações, vivências, histórias particulares que vão refletir na maneira como a gente lida com as adversidades da vida. Então, eu imagino que tenha causado uma certa estranheza o não sofrimento em excesso. Mas eu acho que são recursos que você trilhou ao longo da sua caminhada que te fizeram encarar de uma maneira diferente. E que bom que a gente pode levar para casa mensagem de duas mulheres da mesma idade com histórias diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas, porque para quem não sabe, eu vou fazer o gancho agora, tanto a Carolina quanto a Sidneia tiveram diagnóstico de um câncer de mama luminal. E eu não quero aqui usar o Medicaid, então vou traduzir para vocês. O câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres no mundo inteiro. A gente sabe que são mais de 2 milhões de casos novos todos os anos, dados da OMS. Nos Estados Unidos, mais ou menos 300 mil casos novos todos os anos. Realmente números alarmantes. E no Brasil, dados do INCA, 70 mil novas mulheres recebem esse diagnóstico todo ano. E existem muitos subtipos de câncer de mama, o delas é o luminal, que é aquele que carrega, como eu brinco, né, falo para elas no consultório. Dentro do tumor a gente encontra proteínas que podem estar presentes ou não, e no caso delas existia a proteína de estrogênio e ou a proteína de progesterona, que é o que configura esse tipo de tumor luminal. Essas pacientes que apresentam proteínas que nós chamamos na medicina de receptores de estrogênio e progesterona, são exatamente as pacientes elegíveis para receber ao longo da jornada a terapia de bloqueio hormonal. E aí a gente vai agora fazer esse gancho, quer dizer, duas mulheres da mesma idade, mesmo diagnóstico, que eu sei muito bem, tiveram relações diferentes com o mesmo tratamento. A gente vai explicar para quem está em casa isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi a quimioterapia, depois a gente entra na parte do bloqueio hormonal, já que a relação foi tão diferente. Vamos lá, Carol, como foi a quimio para você? O momento que eu falei assim, Carol, vamos ter que fazer a quimioterapia, tô do seu lado, vou te dar a mão, preciso que você me ajude para eu te ajudar. Conta para quem está em casa. Então, eu tinha muito medo da quimioterapia pelos efeitos colaterais, né? Eu detesto passar mal e era até uma coisa que ficava me atormentando, porque a gente vive cheio de fantasmas, né? E tem que administrar todos eles ao mesmo tempo. E eu fiz um protocolo de 16 sessões de quimioterapia, levei super de boa, não tive, assim, nenhum efeito colateral que me fizesse parar o tratamento, ou que me desse, assim, um desgaste físico significativo. Então, assim, a quimioterapia foi, claro, né, tem o pró, o contra, né, mas, assim, eu consegui levar muito bem a quimioterapia. Pra gente brincar com aquilo que a gente vê na internet, expectativa, realidade, dentro do que você esperava, tinha ouvido, ou mesmo buscado de informação até me conhecer, e a realidade do que realmente foi a sua jornada na quimioterapia. Hoje, você faria que tipo de leitura? Foi realmente o que você imaginava de tão difícil? Foi mais leve? Acho que você já deu aqui um spoiler de que foi um pouquinho mais leve do que você imaginava. Em que sentido, assim? O que você esperava acontecer que não houve? Eu imaginava realmente isso, que fosse uma coisa que ia me abater, ia me deixar, sabe, aquela sensação, tô doente, apática. Mas, assim, é muito importante, né? E aqui a gente tá falando como até amigos, né? Eu ter conhecido o senhor, que me tranquilizou muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito, né, ansiosa. Então isso era uma questão de consultório, toda consulta gerava, né, vamos trabalhar essa ansiedade, né, vamos fazer o protocolo das medicações que vão te ajudar a passar por esse período. E assim, o monstro que me foi desenhado, eu não vivi, né? Claro que assim, cada corpo é um corpo, cada pessoa tem uma vivência. Quando você fala o monstro que foi desenhado, que a sua cabeça projetou... Minha cabeça projetou. Entendi. E assim, tudo que você vê que gera a polêmica, que é uma polêmica, né? Que é a quimioterapia, você vê que as pessoas, elas estão assim, fracas, né, cansadas e que passam mal o tempo todo. Então isso foi um monstro que a minha cabeça fez
e que eu via uma afirmação Você se na projetou nesse mídia. tipo de ideia que você fazia do Com tratamento. certeza. E você, Cid, foi mais ou menos parecido ou até isso foi diferente? Foi diferente. Ah, Eu sofri muito com os efeitos colaterais. aham, Os meus enjoos, eles eram extremamente fortes. eu lembro. Eu trazia isso para o consultório. A gente chegou de trocar de medicações algumas vezes, É. porque eles eram muito fortes. Eu nunca fiquei grávida, mas acredito que é algo muito parecido com o da mulher Aham. quando está gestando. Enjoos muito fortes. E aí o efeito colateral mais severo, que foi perder o meu cabelo. Tava esperando esse momento, tá? Por que não? Porque é importante falar sobre isso. É importantíssimo. Aham. Foi de todo o meu tratamento, perder o meu cabelo foi extremamente difícil. Posso fazer um gancho agora? Só para explicar para quem está em casa, a gente está falando de 2019, 2020. A gente não tinha o acesso que a gente tem hoje, e ainda é muito difícil, à crioterapia, que é aquela terapia de resfriamento do couro cabeludo, que a gente apelida e chama de touca térmica. Então não era muito fácil a gente ter acesso a esse tipo de coisa. Hoje ainda é difícil, porque a gente sabe que as operadoras de saúde não cobrem. E eu lembro que era muito diferente a relação que vocês tinham com o tratamento. E acredito, me corrija se eu estiver errado, que talvez isso tenha impactado tanto o seu emocional, que talvez tenha reverberado também nos outros sintomas. Com certeza. Porque eu lembro que quando você chegava na consulta, a primeira coisa que você falava não era sobre o enjoo, era sobre a sua relação com a sua autoimagem, dada a perda do cabelo. Você fazia uns turbantes muito bonitos, todo mundo lembra disso. Na clínica fazia um sucesso danado. Você sempre foi uma moça muito bonita, mas você não conseguia se enxergar assim. Eu tô errado? Certíssimo. Eu não consegui. Eu fiquei uns 2 meses sem conseguir me olhar no espelho por conta da ausência do cabelo. E eu também precisei trabalhar isso muito profundo na terapia. Aham. Porque eu sei que para algumas pessoas tudo bem perder o cabelo, mas para mim não foi tudo bem. Claro. Foi um processo muito doloroso emocionalmente. E aí eu tenho uma tricologista, eu busquei o auxílio dela e ela me ajudou. Durante o tratamento não tinha muito o que se fazer, mas mesmo assim, durante o tratamento eu consegui tomar algumas medicações Aham. para estimular o crescimento pós-quimioterapia, mas foi muito difícil os efeitos. Carol, para você, eu lembro que, claro, essa questão sempre permeia o universo feminino, mas não teve esse impacto todo, né? Acho que você estava tão preocupada com o entorno, né, de passar mal, de ter náusea, vômito, que acabou não acontecendo, diferente da Sidneia, que é lógico que o cabelo pesou, mas não era um assunto tão recorrente, né? Então, assim, quando o cabelo começou a cair, Aham. foi assim, o chão abrindo, né? Natural, 29, Eu 30 anos de lembro que idade. em casa parecia que eu estava realmente num filme, sabe? Aham. Eu chorava e nossa, meu marido ficava super, sabe, sem saber o que falar. Vai falar o quê, gente? Claro. Vai cair mesmo, sabe? E eu via aquilo e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Assim, o meu sentimento era que naquele momento, o meu sofrimento estava me fazendo, assim, me despir de tudo que eu tinha de vaidade, sabe? Aham. As unhas que eu gostava, as unhas de gel, as unhas caíram e sobrancelha, tudo, cabelo. Então, assim, foi um momento que realmente a gente tem que se reenxergar, né? A gente tem que olhar para dentro da gente com muito amor. Aham. E, assim, e eu consegui enxergar isso, lógico que sofrendo, né? Claro. Mas consegui, nessa questão, foi um pouco mais tranquila. Se a gente tivesse agora que rodar um pouco o assunto, porque os tratamentos são muitos, obviamente ambas operaram, a relação com a cirurgia, a expectativa da cirurgia, do pós-operatório, se a gente pudesse falar brevemente, para a gente também depois seguir para a questão do bloqueio hormonal, porque ninguém quer aqui se aprofundar muito em tratamento. Como que foi para vocês? Foi uma cirurgia tranquila, obviamente vocês foram operados por um super colega, que é o Pedro, a gente acabou de falar aqui. Conta essa experiência pra gente, se foi um pós-operatório tranquilo, foi mais difícil do que imaginava, conta um pouquinho, vamos lá, fala sua. Assim, foi muito rápido a recuperação, era uma coisa também que nossa, né? Vamos botar dreno, não sei o quê, né? Tem aquele medo também da cirurgia. Eu tinha feito uma cirurgia para colocar o catéter. E a cirurgia deu, tipo assim, não vou falar tudo errado, mas deu 90% errado.
Então, eu fiquei um mês sem poder levantar um braço. E assim, foi... E aí, quando eu fui para a cirurgia, eu falei, meu Deus, agora que é uma cirurgia maior, o que vai acontecer, né? E assim, o doutor Pedro, ele foi tão carinhoso, tão competente, tão bondoso, que quando eu voltei, né, e a gente conversou, ele falou assim, você dormiu segurando a minha mão. E isso nunca saiu da minha cabeça, sabe? Do quanto eu confiava. Você fez mastectomia, foi cirurgia conservadora, para quem está nos ouvindo? Não, fiz a mastectomia. Né? E a sua reconstrução de mama foi ano passado. Ano passado. Para quem está em casa, então, alguns anos após, obviamente houve aí outras questões no meio do caminho, de novo, ligadas à questão de seguro de saúde e tudo mais, e disponibilidade. E você, Cid, como é que foi a questão da cirurgia? Foi parecida com Nisso aí foi semelhante ou também foi diferente? Foi diferente. Foi diferente. A minha cirurgia foi só quadrante, então isso foi maravilhoso, porque eu tive a minha mama preservada, mas eu fui para o centro cirúrgico com duas incertezas. Uma, que eu tinha prótese de silicone na época. Então, o doutor Pedro, ele cogitou a possibilidade de retirar essa prótese. Tudo ia depender do contexto da cirurgia. E fazer o esvaziamento axilar. E aí, quando eu acordei, eu tive duas surpresas maravilhosas. Eu não precisei retirar minha prótese e nem fiz esvaziamento axilar. A minha cirurgia foi incrível, o meu pós-operatório foi sensacional. Das duas foi muito boa. Para quem está em casa assistindo a gente, né, para a gente não carregar nenhuma informação distorcida, duas mulheres jovens, mesmo tipo de doença, 2 tumores luminais, cirurgias diferentes. Isso é para a gente ver que cada doença em determinadas pacientes pode ter caminhos diferentes, mesmo doenças muito semelhantes. Então isso depende do tamanho do tumor, isso depende da localização de um tumor na mama. A gente divide a mama em quadrantes, em pedacinhos imaginários na nossa cabeça. E a localização, se esse tumor é um tumor único, se ele é múltiplo, né? Se tem mais de uma lesão, se a gente tem o envolvimento da axila, como a Sidneia estava contando aqui, então a gente não vai entrar nesse conteúdo, nesse mérito agora, era mais para ouvir a experiência das duas. Chegamos aos bloqueadores hormonais. A relação das duas foi muito diferente. Hoje a gente sabe que em mulheres bem jovens ao diagnóstico, sobretudo aquelas que descobrem o câncer de mama antes dos 35 anos de idade, e que tem a doença luminal, que é essa doença com a proteína do estrogênio e progesterona, a gente deve, em tese, castrá-las, ou seja, diminuir, impedir, digamos assim, o fluxo menstrual. Existem metodologias para isso. Hoje a mais comum é a medicamentosa, que é o uso da gozerelina, o famoso Zoladex. E a relação de vocês com o remédio foi muito diferente. Carolina ainda usa, Sidneia a gente negociou e teve que interromper. Queria que vocês contassem um pouquinho como que é a relação do bloqueio hormonal que vocês ainda fazem e vão fazer por alguns anos. Vamos lá, Carol. 6 anos de Zoladex, né? É uma estrada aí. Várias vezes eu já pensei também em parar, porque os efeitos colaterais, né? Os fogachos. Eu sinto, assim, muita mudança no humor e tudo. Mas... assim, é o mais indicado para mim. A gente sempre conversa no consultório e eu confio muito no tratamento que eu sigo. Então, assim, eu vejo sempre o lado bom do ruim. Por mais que eu sinta, né, os problemas na articulação e os calores, né, dos fogachos e tudo, eu consigo levar bem, né? Eu não fico tão focada assim nesses sintomas, mas assim, eu sei que tem pessoas que realmente não conseguem lidar. Para quem está acompanhando a gente nesse momento, eu faço aqui uma observação. Quando a gente opta junto à paciente jovem por interromper o fluxo menstrual, na verdade o que a gente está fazendo é antecipar a menopausa. Então o que elas falam no consultório, de certa forma é a realidade, é como se ficasse, com muitas aspas, velhinha mais cedo. Eu antecipo aquele período que a biologia da mulher interrompe a menstruação, que é por volta dos 50 e poucos anos na população brasileira, para alguém que tinha 30, 31, 32, 35 anos de idade. Então, realmente é um período que vira a cabeça, de ponta cabeça a vida da paciente. A Sidneia teve uma relação muito difícil com essa fase do tratamento. Chegamos a usar, me corrija aqui, 1 ano mais ou menos Exatamente 1 ano. de Zoladex com o inibidor de aromatase, que é o bloqueador hormonal
que você fazia na época, e eu lembro muito do dia que a gente sentou, a gente já tinha conversado sobre seguir ou interromper, e aí você falou assim, doutor, não dá mais, e de fato a gente tinha tentado todas as alternativas, e aí rearranjamos o seu tratamento. Como que foi essa decisão de realmente agora eu paro o Zoladex, vamos seguir outra forma de bloqueador hormonal, e por que que chega nesse momento da virada, assim? Como está a sua vida nesse momento? Então, na minha primeira sessão de quimioterapia, eu já iniciei o Zoladex. E eu fiquei exatamente 1 ano fazendo uso do Zoladex uma vez por mês, tentando lidar com os efeitos colaterais. E aí, ondas de calor, os famosos fogachos, muito calor, uma irritabilidade muito grande. Mas aí afetava algo muito íntimo, que era a minha vida sexual. Libido não tinha mais e um ressecamento vaginal extremamente severo. Isso estava impactando a minha vida, porque não basta apenas estar vivo, né? A gente tem que viver. Claro. E aí eu queria viver. E aí foi aí quando sentamos e conversamos e perguntei se tinha alguma alternativa. E tinha, que era o tamoxifeno. E aí trocamos para o tamoxifeno e realmente foi a melhor escolha. Porque, igual a Carol falou, as dores nas articulações são muito fortes. O tamoxifeno também, mas o Zoladex é muito mais forte. A rigidez articular e esse incômodo, as dores articulares, de fato, são as queixas mais comuns das mulheres que usam o inibidor de aromatase, que é, para quem está nos ouvindo, um dos tipos de bloqueador hormonal que a gente tem disponível no mercado. E se isso já é difícil para uma mulher na pós-menopausa, imaginem vocês, 2 moças jovens no auge da vida produtiva, num crescente da vida produtiva, Sim. se verem menopausadas com os sintomas que elas sentiriam 15, 20 anos para frente, né? Vamos falar aqui sobre rede de apoio? Eu queria que vocês me contassem o que mais deu para vocês suporte físico, emocional, psíquico. Qual foi o recurso que cada um usou? Sidney, eu lembro que fez muita terapia na época. Sim. Seguindo aqui a ordem alfabética, vamos na Carol. Carol, quais foram os recursos que você capturou para te ajudar nessa jornada? Então, a minha família é muito unida, né? O meu sogro e a minha sogra foram, assim, pessoas que de muito valor nessa fase. O meu sogro foi em todas as minhas quimioterapias. Fazia um exame de sangue, ele ia. E minha sogra também me ajudava, me dava apoio. Meu marido, meu filho, né, que estavam na linha de frente ali, né, do tiroteio para, né, não me atingir. E foi muito importante, porque a gente já se sente um pouco só. Porque por mais que a gente tente expor o que a gente sente, os nossos sintomas, é muito íntimo, né? Então, cada sintoma, cada passo de tratamento, por mais acolhimento que a gente tem, a gente acaba sempre sofrendo internamente. Quem fez esse primeiro movimento de busca? Você se abriu com a sua família ou você teve uma certa dificuldade de expor seus sentimentos e eles vieram até você? Ou foi tudo junto? Foi tudo junto, Foi tudo porque assim, como eu falei, né, a minha sogra, ela é uma pessoa assim muito íntima, então qualquer coisa que eu falar, tô com dor de cabeça, ela vai, meu Deus, tá com dor de cabeça. Então assim, eles souberam antes de mim o diagnóstico. Para quem tá em casa, não vale fazer piada com sogra para Carol. Não, pelo amor de Deus. Não pode. A sogra é a minha pessoa favorita. Então, assim, eles tiveram tanto carinho que, assim, o diagnóstico que eu abri com o Pedro, eles viram antes. Né? Eles nem sabem que eu fiquei sabendo dessa informação, vão saber agora. Se você tivesse que dizer, então, uma coisa que foi fundamental na sua trajetória foi esse suporte. A minha família. Tá. O meu filho, o meu marido, toda a minha família, né? Meus irmãos. E aqui não tem certo nem errado, pessoal, porque para quem está aí há 22 anos na medicina, quase 16 na onco, cada um se sente mais à vontade para buscar uma rede de apoio. Às vezes a família é muito presente, mas o próprio paciente não tem tanta facilidade de se abrir com um familiar quanto às vezes com uma terapeuta, ou com um melhor amigo, ou com um colega do trabalho, ou com o próprio médico no consultório. Como que foi para você? Que tipo de amuletos e recursos você usou, Cid? Minha família é pequena e eu tenho poucos amigos.
mas o pouco que eu tenho, eles deram o nome. Por que aconteceu? O meu diagnóstico, ele veio muito em cima da pandemia. Eu comecei quimioterapia em março. Uma semana depois, estourou a pandemia de coronavírus no Brasil. Então, eu não ia para academia, não podia correr, não podia ir a shopping, não podia fazer viagem. Então, o que a gente fazia? Final de semana, cardápio. O que a gente vai fazer para tomar café? O que a gente vai fazer para almoçar, para lanchar, para jantar? E a gente ia para a cozinha. Eu lembro. Então, todo final de semana eu ia para casa da minha mãe. Aí lá é minha mãe, meus irmãos, meus pais são separados, mas meu pai mora na rua de trás. Então, a gente passava o final de semana montando cardápio. E eu tenho essa recordação muito forte comigo. Eu quero fazer agora uma inversão. Quero ir para você e depois para a Carol, porque você tocou num assunto que eu falo sempre no consultório e quero aproveitar esse podcast, que eu espero que alcance muita gente, para falar sobre atividade física. Para quem não sabe, do meu lado aqui, a Sidneia é uma das pacientes que eu tenho que mais é apaixonada por atividade física. Já chegou apaixonada por atividade física, manteve essa paixão durante o tratamento, com todas as dificuldades que você relata aí da pandemia e até dos efeitos colaterais do tratamento. Mas de que maneira isso te ajudou e te ajuda até hoje a se reinventar e até a lidar com os eventos adversos do seu tratamento? A questão da atividade física já vem desde nova, porque eu já participei de grupos de Vila Olímpica, então eu ia correr, eu praticava esporte, isso já veio desde sempre. Então trazer isso para a vida adulta e para o pós-diagnóstico de câncer de mama não foi muito difícil. Durante a pandemia eu não consegui fazer nada, porque a gente precisava ficar em casa. Lógico. Mas pós-pandemia eu fui pro CrossFit, hoje eu faço musculação, eu vou correr na praia, eu sou extremamente ativa e é o exercício físico que me ajuda muito com os efeitos colaterais do tamoxifeno, apesar de menor do que o Zoladex, mas ainda tem. Então é o exercício que me mantém mais disposta. Ou seja, para quem está em casa, existe vida e uma vida divertida e agitada durante e após o tratamento do câncer de mama. E aí a Carol agora entra nessa conversa, porque com a Carol eu gasto um outro tempo no consultório, onde a gente vai buscando o melhor caminho para introduzirmos a atividade física. E aí, Carol, vamos nos despir de culpa aqui, porque não existe isso. De novo, somos indivíduos com as nossas características. Para você é difícil introduzir? É o que é a falta de um hábito? Ou, de fato, não é um prazer que você tem na vida? Como que é a sua relação com a atividade física? Não é um prazer. Assim, eu não gosto de atividade física. Eu sempre fui uma pessoa sedentária. Então... E aí a gente sempre entrava, né? Vamos fazer atividade física, alguma coisa. Aí eu comecei na dança, e aí é a única coisa que assim, eu mais me identifico. Hoje em dia, eu já estou tentando, né, tô me abrindo mais a possibilidade da atividade física, mas é uma coisa que realmente pega assim, me dá, né, aquela pedrinha no meu sapato, porque eu sei da importância, né, a pessoa consciente, mas não faz, né? Eu tô achando, modéstia à parte, que eu escolhi 2 pessoas aqui que vai dar um match. Alguém vai virar atleta, hein, Sidneia? Tô achando que você vai catar uma amiga nova e vai nascerá uma atleta nesse podcast. Já tá nascendo. Já tá nascendo. Gente, vamos manter esse clima leve aqui. Alguns anos se passaram. Quando vocês olham para trás, e hoje a gente pode sorrir, rir, viver, que é o tema do podcast, mas teve algum momento que vocês falaram assim, não vai rolar, vou parar, não tá dando certo, ou não, isso em nenhum momento visitou a ideia de vocês. Por mais difícil que tenha sido a trajetória de uma, da outra, mais leve para uma, mais pesado para outra, isso não foi nem considerado pela psique, pelo emocional. Vamos lá, Cid, vamos inverter um pouquinho, porque você falou que para você já recebeu notícia. Isso sequer foi cogitado. E eu precisei levar isso para terapia para entender o porquê de tanta positividade diante de uma dor tão grande, de uma incerteza, porque sim, quando você recebe o diagnóstico, para muita gente tem essa incerteza, será que minha vida vai continuar? Será que eu vou morrer de câncer? E pensar em desistir, sequer
eu cogitei. Sequer passou pela minha cabeça. Porque eu tinha o câncer, claro, como um alvo, como um foco, tratar, ficar boa, ficar curada, mas eu tinha várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo e coisas boas. Então, eu tirei 50% do foco para o câncer de mama e foquei em coisas que estavam acontecendo à minha volta. Você sempre teve esse temperamento? Eu sempre. Extrovertida, falante, de tentar olhar a vida por esse ângulo? Ou foi algo que você aprendeu no meio da pandemia, desse caos todo do tratamento? Não, eu sempre fui assim. Sempre então, foi. quando eu recebi o diagnóstico, foi leve. Uhum. Eu consegui olhar as possibilidades. Eu não olhei só porque era ruim. Tinha o ruim e eu não tinha como mudar. Sim. Mas eu poderia mudar estando bem. E olhando várias outras coisas que estavam acontecendo à minha volta, coisas boas. E foi para isso que eu foquei. E você, Carol? Várias vezes, né? Olha, A diferença. aqui realmente estamos Mas dos é para lados. isso. Por isso 2 pacientes, porque não há uma verdade absoluta. Né? É assim, todo o tratamento eu falei, para ou continua, né? Tem sempre aquele negócio. Mas o medo foi de não dar conta daquilo tudo, sabe? Daquela carga emocional que estava sendo imposta diariamente. Então, quando fui confrontada com a químio, né, tinha aquela carga do vou passar mal, né, o que vai acontecer. Que acabou nem acontecendo. acontecendo. Teve também, né, a gente não chegou a comentar anteriormente, mas eu muito nova e tive que me despir de um projeto que, de repente, ter outro filho, e isso não aconteceu. Sim. Então, assim, muitas coisas em pouco tempo para tomar essas decisões, né? De o que a gente vai fazer, né? Eu lembro que no começo eu tinha várias coisas para decidir em uma semana. Então, assim, isso realmente falou, cara, será que se eu não fizer o tratamento, será que eu consigo viver um pouquinho para eu poder ter esses sonhos realizados? A Sidneia falou muito sobre a terapia e a atividade física. A atividade física a gente já entendeu aqui que até hoje a gente está negociando. Terapia foi algo que você procurou como apoio ou também não é uma coisa que você teve facilidade de buscar? Não. No início, não. No meu tratamento todo, eu não tive acompanhamento com terapia. Mas depois eu fiz, até um pouco antes da minha cirurgia, eu estava fazendo e tudo. Era uma resistência sua a abrir isso? Ou o momento já era turbulento demais, você falou, mas isso eu não dou conta? Eu acho assim, que eu não estava dando conta de muita coisa, sabe? A verdade é essa. Né? Eu ainda estou tentando dar conta, né? Por isso até que eu fiz uma terapia para mim, que foi a questão da confeitaria, né? Que entrou como terapia. Sim. E você vê como vocês têm idades muito próximas, tiveram a mesma doença, um câncer de mama luminal, em fases da vida muito parecidas, e tá vendo como os caminhos podem ser muito diferentes, apesar de as propostas originais serem semelhantes? Quer dizer, você falou aqui agora, eu tive que reorganizar minha cabeça porque uma outra gravidez estava no meu plano e eu optei nesse contexto por não ter. E aqui eu trago uma coisa, Cid, não sei, até porque você já falou, você já chegou para mim no consultório falando, olha, não é um sonho meu ser mãe. Sim. E eu lembro que você teve dificuldade, não por você, mas pela sociedade de você, sendo uma mulher tão jovem, fazer uma escolha, digamos assim, na contramão da maioria, não sei se eu posso dizer isso, mas pelo menos de como a sociedade lê o papel feminino. Foi difícil para você se impor e falar assim, olha, mas esse não é um sonho meu, eu quero ter os meus pets, eu quero trilhar minha vida de outro jeito? Então, quando recebi o diagnóstico, e aí saí do Dr. Pedro e virei sua paciente, graças a Deus, e aí você me deu, como eu já tinha 35 anos, você me deu a opção de congelar óvulos. E eu falei logo, eu não quero nem pensar nessa possibilidade, porque eu não quero ser mãe. É uma escolha decisiva minha, pessoal. E isso não vai mudar, eu tenho certeza. E eu optei por não congelar óvulo. Claro, minha mãe queria netos, meu marido queria mais um filho. E eu consegui fazer laqueadura, na verdade, foi buscando a laqueadura. Foi um tumulto. Foi um tumulto. Buscando um médico que fizesse uma laqueadura em mim, porque os médicos não querem fazer em mulheres que não têm filho. Foi buscando a laqueadura que eu descobri o câncer de mama. Que coisa, né? Olha só.
E eu lembro muito da gente conversando no consultório, porque eu, como médico oncologista diante de uma mulher jovem, me sinto na obrigação de trazer esse assunto de gestação e ouvir, porque a gente tem que treinar o ouvido para entender quem tem o sonho de, quem não tem. Sim. Mas eu lembro que para a equipe de saúde também foi complexo. Doutor, mas será que ela não vai mudar de ideia? Mas eu passei a minha vida inteira ouvindo isso. É. Você vai mudar, você vai mudar de ideia. Gente, a gente está caminhando para o finalzinho, mas temos um tempo aqui ainda. Eu queria que vocês falassem para a gente sobre sonhos. A gente falou sobre o passado, falamos sobre o presente, né, os tratamentos que ainda estão correndo, que estão acontecendo. Para o futuro, o que vocês sonham para vocês? Como que vocês se enxergam daqui a 5, 10, 15 anos? Vamos Eu lá. quero ser feliz. Né? Seguir sendo feliz. Seguir sendo feliz e fazer o que eu amo, e estar com as pessoas que eu amo, que é a minha família, né? O meu maior projeto de vida sempre foi minha família. A sua descoberta com essa coisa gourmet, a Carol, uma super doceira, trouxe um prazer adicional para sua vida? Trouxe, né? Sim, trouxe. É. Foi assim, um hobby que no trabalho todo mundo gostava e virou assim uma grande paixão. E eu me vejo assim, quem sabe, né? Tendo uma grande doceria aí. Não é? Chamando o doutor Rafael para tomar um café comigo. Iremos lá e a gente combina um café e um bolo e depois a gente corre com a Cidileia. Lógico, claro. Cidileia, seus sonhos para o futuro. Eu sei o que você projeta, eu sei que você está sempre pensando em coisas novas. O câncer de mama, eu já era resiliente, mas o câncer de mama, ele dobrou essa questão da minha resiliência. Então, eu tenho muita facilidade em me adaptar. E ele me encorajou. Como ele me encorajou? Depois do câncer de mama, eu era habilitada há 10 anos. E eu tinha pavor de dirigir. Hoje eu dirijo, inclusive vim de carro para cá. Olha. Eu não tinha feito faculdade. Eu fiz uma faculdade, me formei, sou esteticista cosmetóloga. Ano que vem, vou iniciar outra faculdade, vou fazer fisioterapia. Então, o câncer de mama, ele me encorajou demais. E eu me vejo no futuro em lugares muito, mas muito altos. Eu vejo vocês duas com um futuro muito lindo. Eu agora vou fazer uma coisa que eu vou improvisar. Não estava aqui na minha cabeça, mas eu acho importante como exercício médico e eu quero que vocês sejam muito transparentes. Na nossa relação, faltou algo para que eu, como médico, também melhore, porque a gente sempre tem que melhorar? Nas nossas consultas, cada uma com a sua demanda, que são muito diferentes. Eu sou falante a beça, mas também sou bom ouvinte. Que dica vocês me dariam para que eu busque um caminho melhor, mais próspero e me torne um médico melhor do que eu já busco ser todo dia? O que vocês acham que eu posso fazer por vocês e pelas outras que chegam no consultório? Então, doutor, eu vou falar assim, por uma coisa que eu vivo, o senhor sabe, né? O meu marido, ele me acompanha em todas as consultas, todos os tratamentos. E a gente conhece o senhor já, né? Nesses 6 anos. E o senhor transborda na nossa vida, né? Porque sempre encorajando, sempre com aquela palavra, né, de apoio. E eu, nessa trajetória, a gente vai vendo, né, que eu mudei. O senhor também mudou algumas coisas na vida do senhor, a gente percebe, né, o quanto é visível, né, esse amor, esse carinho. E eu, assim, se eu tivesse que escolher um médico, eu com certeza escolheria o senhor. Não era para indicação. Não era para isso mesmo. É porque eu fico pensando de verdade, Cid, porque cada paciente que chega com a sua história, a sua demanda. Sim. Então, eu falo assim, quando eu volto para casa, eu também tenho família, eu falo, poxa, será que eu cumpri meu ofício hoje? Porque as pessoas chegam ali entendendo a sua história. E a gente que está do lado de cá ouve várias histórias diferentes, às vezes na mesma fase da vida. Me dá uma dica, assim, o que eu posso fazer para... Porque eu busco isso, assim, eu quero tentar amanhã fazer algo diferente do que eu faço hoje. Acredite, você faz com excelência. Eu amo o que eu faço, mas de verdade, você acha que pode ter faltado o quê? Mais ouvido do que eu tentei dar, você tem um mais atendimento apoio. holístico, totalmente humanizado, que é o que a gente precisa na oncologia. Isso voltado para, falando especialmente do meu tratamento,
todo mundo ali onde eu fiz na Oncoclínica tem essa questão holística, humanizada, desde a recepção até a sala de tratamento. E talvez eu não conseguisse isso em outro lugar. Fico e feliz. Ali foi certeiro. Fico feliz. E você foi meu psicólogo também, porque quantas vezes eu cheguei lá com as minhas dores emocionais, dores minhas pessoais, não voltada para o tratamento, e você me ouviu, você me acolheu, você me viu chorando e me abraçou. Então eu trago isso comigo. Eu aprendo todo dia, aprendo com vocês e com cada paciente que chega, e é do fundo do coração que eu falo. Nem vou falar muito, porque às vezes eu me emociono. Vocês sabem que também não foi um período fácil. A Carol falou aqui, eu não tenho nenhum problema em falar isso. Durante a pandemia, eu cuidava de vocês. Minha mãe tinha descoberto um câncer também, então foi um período muito turbulento. Eu acho que demos as mãos e caminhamos todos juntos. Estamos todos, graças a Deus, felizes aqui. Vamos deixar uma mensagem para quem está em casa, que de repente hoje está recebendo a notícia ou começando um tratamento oncológico. Se eu pudesse, assim, brevemente, Carol, olha, eu sugeriria isso que talvez se eu tivesse feito para mim, teria sido mais fácil. Uma mensagem de carinho, de esperança para quem está assistindo a gente. Então, não é nem o que eu faria, é o que eu tenho feito, né? É se olhar com carinho, se olhar com todo o amor do mundo. Não tem ninguém que seja mais importante do que a gente nessa trajetória. Respeitar os limites, ressignificar, ser uma potência, porque somos uma potência, não é porque estamos num tratamento que não somos uma potência. Ter um ouvido atento ao médico, que é ali um amigo, um parceiro, que vai direcionar o melhor caminho, e ter muita força, muita fé, porque com fé a gente vai em qualquer lugar. Legal. E você, Cid, se tivesse que deixar um recado, um alô para quem está em casa e agora vai começar essa jornada que você já tem aí com a Carol, 5, 6 anos de caminhada, o que você poderia dizer para quem está ouvindo? Eu não quero romantizar o câncer, nem diminuir a dor de ninguém. Claro. Porque quando eu digo que para mim foi leve, não quer dizer que para o outro tem que ser. Então, o que eu posso dizer? Se respeite, se ame, se cuide, viva um dia de cada vez, entenda os seus limites, faça exercício físico durante o tratamento, vai ajudar bastante. Busque apoio na família, nos amigos. Se gosta de cozinhar, cozinha. Se gosta de passear com o cachorro, passeia. Faça o que te dá prazer. Olhe para você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Gente, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer demais a vocês. Eu sei que parar a vida não é fácil, a gente mora numa cidade caótica, todo mundo tem a vida corrida, 1000 compromissos. Eu espero que a gente possa tocar o coração de quem está em casa, levando histórias de verdade. Melhor do que eu pegar uma câmera e ficar falando um monte de palavra difícil, é trazer aqui gente do mundo real, que eu conheço, que a gente se olha nos olhos e entende muito o que o outro quer falar e sente, porque já estamos juntos há bastante tempo. A gente aqui quer falar sobre histórias de vida, sobre viver. Viver com um olhar positivo, viver com novos sonhos, se reinventando. Acho que vocês estão certíssimas. Vou pedir para Carol, por favor, Carol, pega uma lembrancinha aqui. Cid também, fiz especialmente para vocês. Sintam-se abraçadas, escolhidas. Vocês vão ter uma canequinha aqui estilizada de presente. Eu só tenho a agradecer estarem aqui, agradecer confiarem no meu trabalho, agradecer o carinho que vocês têm comigo, porque isso é uma relação de construção, né, de carinho e respeito mútuos, e deixar um abraço para você que está do outro lado, em casa, seja de dia ou à noite, às vezes no carro, ouvindo o podcast, dizer que câncer não é sentença para nada nem ninguém. A vida durante e após o tratamento oncológico. Deixamos aqui o nosso abraço fraterno e que você possa ter se emocionado com a história da Carolina e da Cidneia. Até a próxima.